canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma situação inusitada. Eu vou falar um pouco sobre os fatos que foram imputados ao agente e vou mostrar um pouco também da indignação da galera na rede, né, os comentários, e vou falar um pouco sobre a conclusão a que eu chego com relação ao fato típico. Então, o crime é um crime contra a dignidade sexual. O homem foi preso, suspeito de fotografar e filmar parte íntima de jogadores de vôlei durante a Liga das Nações no Maracanãzinho. E aí um primeiro comentário que eu achei que ficou em destaque foi esse, falando que é entendimento consolidado da jurisprudência que pessoas públicas em ambientes públicos, quando não há restrição expressa para fotografar, o fotógrafo não comete qualquer tipo de infração. Confesso que foi até o site do STF, do STJ, e quando eu coloquei o artigo 215A do CP, eu só encontrei jurisprudência tentando desclassificar o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual. Não encontrei essa questão específica aí que o camarada citou. Mas a questão é a seguinte: são duas imputações que nós vamos ver na sequência que foram imputadas, né, ao agente. Então, uma delas realmente seria isso aí que ele falou. Num ambiente reservado, né, com abuso de confiança, ele inserisse um dispositivo lá para realmente filmar ou fotografar as partes íntimas, de fato, das jogadoras. No caso concreto, há um desses crimes, que é o registro não autorizado da intimidade sexual, e o outro é de importunação sexual. Eles têm núcleos que são bem diferentes, a gente vai ver na sequência do vídeo aí. Então, algumas pessoas concordaram com ele. Eu não vou adiantar a conclusão, vou deixar a conclusão lá pro final, mas vão prosseguir no conteúdo do vídeo, porque o vídeo não pode parar. Da imputação, o indivíduo ele responderá pelos crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. E o que é importunação sexual? Importunação sexual é a prática contra alguém, sem a sua anuência, de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Então, o que aconteceu ali? A gente vai ver na sequência como que ele foi flagrado. Com relação ao registro não autorizado da intimidade sexual, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Lembra que eu falei lá em cima? Que ele falou, mas se fosse no vestiário, fosse alguma coisa assim, aí seria o registro não autorizado da intimidade sexual, porque teria uma cena de nudez, as meninas poderiam estar peladas, alguma coisa do tipo, e aí sim poderia incidir esse tipo penal aí. Cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, no caso específico, não aconteceu isso, né? Elas estavam jogando o vôlei, e aí, ao que parece, ele estava tirando foto de alguns movimentos que as meninas faziam durante a partida. Não tem muito jeito, né? Eu particularmente prefiro o vôlei feminino ao vôlei masculino. Mas de vez em quando eu vejo o vôlei masculino também. O que acontece? No vôlei feminino, você tem como ver melhor os movimentos, ver melhor o levantamento da levantadora, tem mais rally, você tem como acompanhar mais os rallies. No vôlei de praia não tem jeito, no vôlei de praia eu gosto dos dois, porque no vôlei de praia não tem tanto rally, você já sabe quais são as movimentações, e o que pode acontecer é que numa ou noutra deixada, quando uma jogadora de vôlei vai tentar fazer a defesa, aí realmente ela é ser posta numa posição um pouco indesejada, e aí um camarada com má intenção ele vai acabar tomando esse tipo de providência, tirando uma foto indesejada. Agora, o fotógrafo que está autorizado, quem assiste vôlei feminino, dificilmente você verá alguma cena em que vai mostrar alguma coisa de alguma parte íntima de alguma jogadora ou de um jogador, quem quer que seja. Eles são bastante profissionais, eles focam no jogo de vôlei mesmo. Então, por exemplo, eu falei numa deixadinha no vôlei de praia. No vôlei de quadra, se houver uma deixada de uma jogadora adversária, o fotógrafo ou câmera, ele vai focalizar na bola, onde a jogadora vai mergulhar para tentar fazer a defesa, e a outra na sequência vai tentar fazer um levantamento para geralmente a ponteira fazer o ataque contra o time adversário. Então é muito raro você ver alguma coisa diferente no vôlei feminino. E eu não lembro de ter visto. O que deve ter chamado a atenção aí é porque ele não tinha o cadastro. E ele estava fotografando e já deviam perceber a conduta dele há bastante tempo. Por isso que chamaram a autoridade para pegar o camarada em flagrante e levar à autoridade policial. Então, para mim, esse segundo crime aí, ele realmente não está configurado. Registro não autorizado da intimidade sexual, ali não havia nada de íntimo, não havia nudez, não havia ato sexual, libidinoso, não havia nada. Eles estavam jogando vôlei. Então, esse daí, para mim, ele já está excluído. E como se tornou pública a conduta dele? Alguém atrás dele estava filmando o que ele estava fazendo, encaminhou para a autoridade policial, e a autoridade policial se deslocou até o local para fazer a prisão em flagrante do indivíduo.
E isso daí eu já antecipei, né? Eu fui procurar lá, tendo visto aquele comentário. Eu confesso que eu sou bem fraco em direito penal, eu preciso evoluir na matéria, até por isso me chamou a atenção para me forçar a estudar. Direito penal e processo penal são matérias que acabam jogando a minha nota lá para baixo, e por isso eu não tenho uma nota boa até para concorrer nesses concursos de alto desempenho, sem a necessidade de concorrer por cota, né? É algo que eu tenho que evoluir bastante. Mas isso não é objeto do vídeo, vamos prosseguir aí para o entendimento do TJ do DFT. Então, o que eu destaquei de relevante lá? Ele fala sobre a inclusão do artigo 215A ao Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade sexual. Então, para o TJDFT, ele descreve como crime o ato de praticar ato libidinoso de caráter sexual, tirar foto a priori não tem esse caráter sexual, na presença de alguém, esse alguém é a vítima, sem sua autorização, por isso que eu estou falando que é a vítima, é a autorização da vítima e com a intenção de satisfazer a lascívia. Bom, ninguém naquele primeiro momento sabia que ele de fato tinha a intenção de satisfazer a própria lascívia, né, ou de outra pessoa. E aí gera muita revolta, porque prendeu o cara só por esse fato típico, mas aí a gente tem que ver que num primeiro momento tem um princípio que é indubio pro societate. Então, no segundo momento, tem lá um indúbio pro réu. Então, se houver dúvida com relação à conduta do agente, aí cabe ao juiz absolver o agente e não condená-lo por dúvida, porque o princípio é indúbio pro réu. Antes de se chegar à ação penal, é indúbio pro societate. Então, nesse caso específico aí, é muito provável que tenha se tomado essa cautela e mais tarde a gente vai ver o que efetivamente aconteceu. Mas o que me chama a atenção é a questão ainda da foto. Fotografar, ainda que ele estivesse fotografando jogadores de vôlei numa posição indesejada, né? Indesejada que eu falo assim, numa posição desprivilegiada, né? Uma posição que pudesse expor a dignidade sexual da jogadora de vôlei, ele não fez isso diretamente com a jogadora de vôlei. Então, olha o que o TJ fala, eu destaquei isso daí bem. Apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se, ejacular em público, dentre outros, são fatos que são atos, na verdade, que demonstram que ele devia ter contato com a vítima. Então, praticar com alguém é o contato com a vítima. Ele, de longe, tirando foto por si só, não teria como tipificar isso como crime. Pelo menos foi aquilo que eu pensei naquele momento e, com outro fundamento, eu acabei concluindo também que a prisão dele, né, e até um possível inquérito policial e uma ação penal ali, não teria lá a justa causa para se prosseguir. No final do dia, depois de ter trabalhado, eu fui dar mais uma olhada nas notícias do dia, né? Eu acompanho também a Bolsa de Valores, então hoje teve uma movimentação um pouco diferente, eu vou fazer um vídeo sobre isso na sequência. Obrigado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso na sequência, mas eu fui dar uma olhada novamente na notícia, e aí eu me deparei com essa questão aí. Um homem preso filmando partes íntimas de jogadores de vôlei admite a polícia que armazenava imagens para se masturbar. Então vamos dar uma voltada lá no fato típico, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou de terceiro. Então eu estou voltando aqui, eu considero isso importante, porque o que acontece? Ele admitiu que era para satisfazer a própria lascívia. Agora, a questão é a seguinte, fotografar em si é um ato libidinoso? Isso daí é algo que o juiz ou a juíza, para quem for distribuído uma futura ação penal, vai ter que destrinchar. Isso daí vale muito a pena dar uma olhada, né? Seguir esse caso concreto aí para ver qual vai ser a conclusão que aqui o juiz ou a juíza vai chegar. Na sequência tem os comentários, né? A quantidade de gente que acha normal o que o cara fez. Cara, normal não é. O que se discute é se efetivamente deve ser tipificada aquela conduta dele como crime. Porque o direito penal, ele tem lá essa noção de que o direito penal é a última ratio. Ele poderia sofrer algumas sanções, até afastá-lo, não ser mais contratado como ele foi contratado, né, que ele teve livre acesso ao local que ele estava servindo a seleção do Irã, né, é bem mais complicado, né, o cara servindo a seleção do Irã e tendo toda a situação que acontece lá no Irã com relação a essa questão, né, as mulheres não andam dessa forma lá, e várias outras posturas, mas assim, prender, encarcerar o cara e de repente divulgar isso, que o camarada cometeu um crime contra a dignidade sexual,
a depender da situação, como falam, o camarada ele acaba correndo até risco na prisão, né? O comentário de baixo eu acho que não é nem digno de comentário, porque é algo que aconteceu com o indivíduo e ele acabou externando a opinião dele. Com esse daí eu não concordo, é só usar uma roupa que não mostre tanto o corpo. A mulher ela é livre, ela usa a roupa que ela quiser, então não tem essa de usar uma roupa que não mostre tanto o corpo, né? Elas estão lá com o uniforme da seleção brasileira, um uniforme que foi colocado para elas, né? Elas usam o uniforme e todo mundo tem que respeitar, o fato é esse. E outra, tem mulher que usa short curtinho, usa saia curtinha, quer mostrar o que tem para mostrar. Aí o problema é dela também, se o marido dela, se o namorado dela vai aguentar isso, vai suportar isso daí, também é problema dela. Eu não acho que é por aí. Eu acho que se o camarada efetivamente errou, ele deve punir, ele deve ser punido, deve cumprir, né? O que a legislação fala que ele tem que cumprir, e aprender que não deve ir para estágio para ficar tirando foto de parte de jogadora de vôlei, né? Filmou a jogadora tomando banho, aí é aquela questão do segundo crime, né? Do registro não autorizado, né? Na verdade, a questão maior para mim aí não é nem essa, a questão que acabou me travando foi a importunação sexual, né? Porque pode ter interpretação para um lado ou para o outro. Agora, para mim, tá muito claro que o registro não autorizado de intimidade sexual não é o caso, até porque ali não havia intimidade sexual nenhuma, ali havia jogadores profissionais de vôlei feminino com o uniforme da seleção brasileira jogando, não tinha nada de intimidade sexual ali no meio, né? Eu acabei deixando o nome de um camarada aí, eu vou tirar. Tirar foto de jogadores de vôlei é intimidade sexual? Depende. Depende da forma como foi utilizado, depende se ele de longe ficou fazendo caras e bocas, depende se ele deixou claro para elas, porque a dignidade sexual é da vítima, não é dos camaradas que estavam atrás dele tirando foto e acabaram fazendo essa remessa aí para a autoridade policial, né? Então, se aquele fato típico se aquele fato que ele praticou, aquele ato que ele praticou, não feriu a dignidade sexual das jogadoras, de fato não tem nada a ver com intimidade sexual. É diferente daquele registro não autorizado lá, né? Se fosse no caso que elas estivessem no banheiro tomando um banho e aí deixou uma câmera escondida, aí, beleza, aí é intimidade sexual. Agora, ali no caso concreto, eu continuo achando que não foi crime contra a dignidade sexual. Pelo menos eu vejo dessa forma. As moças nem viram que o cara estava fotografando, foi o que eu acabei de falar aqui agora. Se elas tivessem percebido que, em vez de ele estar fotografando um bloqueio, um ataque, um mergulho de uma jogadora sem mostrar numa parte que não focasse na defesa em si, mas mais no corpo dela, se elas estivessem percebendo isso, aí realmente seria um crime contra a dignidade sexual. Agora, se ele estava fotografando de longe e alguém percebeu que ele estava fotografando de longe e tinha essa conotação, para mim acaba não sendo crime, né? Isso daí realmente, né, não tem jeito, se for bem ampliado vai acabar mostrando algo. Agora, acaba tendo jeito sim, né, porque o profissional que trabalha com isso, ele não mostra o tempo inteiro as nádegas das jogadoras, né, as partes da frente das jogadoras, né, os seios, eles não ficam procurando isso. Eles procuram uma movimentação normal do jogo, né? Uma defesa, um levantamento, um ataque. Eles estão focando sempre, tanto é que a imagem das câmeras tem os desafios, se tocou ou não no bloqueio, porque eles estão focados nisso, não estão focados nas partes das mulheres, né? Ou dos próprios jogadores, né? Esse daí de baixo eu já achei também bem complexo, e eu não creio que seja por aí boicotar esporte feminino, muito pelo contrário, a gente tem que apoiar o esporte feminino, né? No caso do futebol feminino, eu tenho a minha opinião particular, né? Me perdoe as jogadores, né? Eu não gosto muito de futebol feminino, mas também não gosto tanto assim de futebol masculino. Eu gostava de jogar bola, gostava muito de jogar bola, que era comigo, eu pegava, dava o sangue, dava o suor, minha mulher não me suportava vendo que eu era insuportável mesmo jogando bola. Se eu deixava o sangue e o suor no campo, todo mundo que jogava comigo tinha que deixar o sangue e o suor no campo também. Agora eu já não jogo mais bola, então eu sou obrigado a assistir essa pelada aí do Flamengo e ver os camaradas jogando mal, jogando sem disposição, isso é horroroso. Mas com relação ao vôlei, eu não gosto muito de basquete. Com relação ao vôlei, o tênis, por exemplo. Tênis eu já gosto do tênis masculino, mas também de vez em quando vejo tênis feminino. No vôlei, o vôlei eu prefiro o feminino pelo que eu já falei, dá pra ver melhor a movimentação, dá pra ver alguns ralis bem interessantes, né? Quem viu o jogo aí do Brasil com os Estados Unidos, o Brasil tava 5 anos sem ganhar da seleção estadunidense. Ganhou de 3-1 e eu fiquei, porra, não deixa ganhar o quarto set. Se deixar ganhar o quarto set vai ser uma pressão total, mas realmente o Brasil ganhou.
A Gabi jogou bem pra caramba, outros jogadores se destacaram bastante. A própria Carol entrou depois, representou bem. E contra a Sérvia também. Contra a Sérvia é um time que eu acho que é uma carne de pescoço pior até do que a seleção estadunidense. E quem não lembra da seleção cubana que vivia provocando as outras, era bem interessante ver. O masculino acaba sendo rápido demais, eu já estou meio com a vista cansada, aí eu acabo não acompanhando muito, mas de vez em quando tem uns ralis bem interessantes também, mas o vôlei masculino acaba sendo mais de pancadaria, você não acompanha muito a movimentação. Então, assim, eu acho que assim, mesmo não gostando muito do futebol feminino, se houver o estímulo, muito provavelmente as meninas vão evoluir mais e o futebol vai ficar tão interessante como o futebol masculino. Com relação ao mundo, realmente, o mundo está muito chato. Tá bem chato, qualquer tipo de piada acaba ofendendo a dignidade das pessoas, né? A honra objetiva, a honra subjetiva. Realmente o mundo tá muito chato. Mas não é por se tentar punir quem de fato pratica crime. Não é por isso que o mundo tá chato. O mundo tá chato por outro motivo, né? E boicotar, cara, não rola. Não votem em mulheres, aí já foi além do que deveria, né? A Angela Merkel, por exemplo, na Alemanha, mostra que a gente deve votar sim em mulheres. Que enquanto ela estava no poder, ela estava segurando a Europa. Quando ela saiu do poder, aí os europeus começaram a fazer o jogo dos estadunidenses e deu o chabu todo que deu. E vocês sabem aí que aconteceu lá em março de 2000, março de 2020 foi a pandemia, né? Março de 2022 que foi lá a operação lá militar da Rússia, que ela fala que é operação militar, mas é uma guerra contra a Ucrânia e contra a soberania da Ucrânia, né? Eu não queria que seja por esse lado. Vamos dar uma olhada no último aí, preso por tirar foto de jogadores, então deveria prender também todas as pessoas que estavam olhando para elas. Não, aí não. Mas dependendo, ela tem que tomar cuidado com a contemplação lasciva. Contemplação lasciva também, a depender do caso concreto, pode sim tipificar uma conduta prevista no Código Penal, então tem que tomar cuidado com isso. Agora, quem está olhando para ela está numa partida de vôlei, não está olhando para o corpo da mulher, não está com esse desejo da mulher, mulher linda, jogadora de vôlei, não. Quem está lá está para ver a partida de vôlei, quem está de casa também vendo, está para ver a partida de vôlei. Acabou aquilo dali e vamos que vamos. Esse camarada, ele acabou confirmando que ele tirava essas fotos para se masturbar. Então isso realmente é algo que é legal? Não, porra, não é legal, elas não estão ali para isso. Aí depois que elas ficam. Para pensar. Depois que elas ficam tomando tomam ciência de uma situação como essa, será que elas vão se sentir confortáveis para jogar? Vão ser profissionais, mas acaba ficando alguma coisa na cabeça delas. E aí que entra essa questão da dignidade sexual. Será que todo mundo é tão santo assim ao ponto de jamais ter desejado o corpo de outra pessoa? Não, é óbvio que não, pô. Quem é homem vê uma mulher linda, é óbvio que ele vai olhar e vai desejar uma mulher linda. Só que tem que saber que há locais para se fazer isso, para se desejar uma mulher linda. Quem vai para um estádio de futebol não vai para ver uma jogadora de futebol linda, vai para ver um jogo de futebol. Quem vai para um estádio vai para o Maracanãzinho ver um jogo de vôlei do Brasil contra as estadunidenses, vai lá para ver um jogo de vôlei. Você pode até admirar, agora ficar contemplando lascivamente, ficar tirando fotos, isso daí não uma atitude normal, porque não é algo que é esperado, né? É algo que é fora do comum. Você está esperando as pessoas irem para um Maracanãzinho para torcer, e não para satisfazer a sua lascívia, né? Existe diferença de só olhar, só cobiçar, olhar cobiçando, registrar, pô, aí é muita coisa. Acho que a gente já chegou ao final do vídeo. Eu já dei a minha opinião, eu acho que efetivamente o camarada não cometeu lá um fato típico, né? Esse crime contra a dignidade sexual, ele visa a tutelar um bem jurídico que é bem específico, que é a dignidade sexual da vítima, não é a dignidade sexual de um terceiro. Então, se a vítima sequer tomou ciência de algo que estava sendo perpetrado contra ela, aparentemente não houve crime. Então, para mim, nem o registro não autoriza, o registro não autorizado menos ainda. Agora, a importunação sexual você pode até argumentar. Talvez com um advogado bom ou com a própria defensoria pública ele consiga se safar disso. Mas aí fica a dica para a galera que tem esse tipo de postura. Não tem esse tipo de postura porque mais cedo ou mais tarde esse pode se safar. Amanhã você pode não se safar. Então acaba com essa conduta aí, vai para o estádio para ver o jogo de vôlei, pô, muito melhor do que fazer esse tipo de coisa, e ir num local específico para você namorar, para você paquerar, e você faz esse tipo de coisa, beleza? Deixa o like maroto aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa seu comentário. O camarada cometeu ou não cometeu o crime? O que você acha?